Está no ar o Revista TST, o programa com as principais notícias da semana no Tribunal Superior do Trabalho. E você confere na edição de hoje. Odebrecht é condenada por falta de água potável em frente de trabalho em rodovia no Mato Grosso do Sul. Justiça do Trabalho não reconhece vínculo de emprego entre Lombardi e as empresas do Grupo Silvio Santos. No quadro Quero Post, vamos saber se o empregador pode dar falta aos empregados que não forem trabalhar por causa de greve. E ainda, conheça a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, a Funpresp-Jude, e saiba quais as vantagens de participar desse fundo de previdência. O Revista TST começa agora! O Revista TST de hoje começa trazendo um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. E quem acompanhou os trabalhos por lá e tem mais informações é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Ana. O caso julgado pelos ministros da SDI1 é de um servidor público seletista da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul. 8 anos depois da admissão, a Lei Estadual 9.077 de 1990 criou a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, vinculada à Secretaria. A Fundação passou a assumir todas as atribuições e os objetivos do Departamento de Meio Ambiente e integrou os empregados lotados no órgão. O trabalhador então entrou na Justiça pedindo o pagamento das parcelas de gratificação adicional de 25%, avanços trienais e outros benefícios. Ele alegou que esses direitos estão garantidos ao servidor seletista, mesmo com a mudança do órgão. Em primeira instância, o juízo aplicou ao caso a prescrição parcial, por entender que somente parte dos pedidos do trabalhador foram requeridos no período certo. Sendo assim, a Secretaria foi condenada somente ao pagamento das parcelas vencidas a título de gratificação adicional e avanços nos limites previstos em leis estaduais e com incidência dos percentuais sobre o salário básico. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, teve o mesmo entendimento e manteve a prescrição parcial. A empresa, então, recorreu ao TST. Veja agora na reportagem qual foi o desfecho do caso. Por unanimidade, a 5ª turma do TST aceitou o recurso da Fundação Estadual de Proteção Ambiental e aplicou a prescrição total ao caso. Ou seja, para a turma, o empregado perdeu o direito de cobrar o recebimento das gratificações por ter ultrapassado o limite de tempo para ajuizar a ação. O entendimento teve como base a súmula 294 do TST, que diz que, se tratando de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do contrato, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por lei. O trabalhador, então, recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O relator do caso, o ministro Cláudio Brandão, entendeu que as leis estaduais que embasam as gratificações continuam em vigor e, por isso, aceitou o recurso do trabalhador para restabelecer o acórdão regional que reconheceu a prescrição parcial. A nossa jurisprudência, nesse ponto não há nenhuma dúvida, reconhece que o regulamento empresarial, a ele se equivale à lei estadual para efeito de obrigações trabalhistas e direitos concedidos. E, no caso específico, a própria lei estadual 9.077 de 90, ao assegurar a possibilidade de opção dos empregados pela Fundação, pelo regime da Fundação, estabeleceu claramente que a opção não suprimiria aos empregados seletistas, aspas, os direitos e vantagens decorrentes desses regimes e da Constituição. Ou seja, a própria lei estabeleceu a preservação dos direitos até então assegurados, no caso específico, a gratificação adicional e avanços que eram contidos nas leis estaduais 8.700 de 88 e também na lei posterior de 91. Mas o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro abriu divergência. Para o ministro, o caso não deveria ser conhecido. Isso porque, nos termos da jurisprudência do TST, as leis estaduais que instituem vantagens trabalhistas se equiparam às normas regulamentares de empresas, razão pela qual não se enquadram na exceção contida na súmula 294 do TST. Ficou registrado no acordo regional que teria havido alteração contratual
e que esta se deu em 11 de maio de 92. De modo que, abre aspas, verificado que o ajuizamento da ação ocorreu em 31/7/2013, alteração 92, ajuizamento da declaração 2013, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição total, a quinta turma disse. Então, na hipótese da turma, houve alteração contratual e o Aresp trazido como divergente que não houve alteração contratual. Por isso que eu não conheço. O ministro Renato de Lacerda Paiva acompanhou o relator e argumentou que o recurso deve ser conhecido em razão da má aplicação da súmula 294 do TST pela quinta turma da Corte Superior. E, a meu juízo, o acordo regional é claro no sentido de consignar de que se tratou de uma sucessão de empresas e de que se assegurou o respeito aos direitos dos empregados já obtidos no regime na empresa anterior. O ministro José Roberto Freire Pimenta teve o mesmo entendimento. Para o ministro, neste caso, os fatos se tratam de descumprimento reiterado de lei estadual ainda em vigor. O ministro citou ainda a súmula 452 do TST, que diz: se tratando de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em plano de cargos e salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é parcial. E isso atrai o entendimento de que, quando a norma regulamentar continua em vigor e está sendo simplesmente descumprida, nossa súmula 452 e outros entendimentos nessa linha, não se trata de prescrição total e sim de prescrição parcial. Eu também estou reformulando o entendimento que adotei naquele precedente anterior para, assim como o ministro Cláudio, entender que, nesses casos, se trata de aplicação de prescrição parcial. Apesar de abrir divergência com relação ao conhecimento, o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro acompanhou o voto do relator no mérito. Os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais, então, restabeleceram um acórdão regional que reconheceu a incidência da prescrição parcial e determinaram o retorno do processo para a quinta turma do TST, para que o restante dos pedidos do empregado seja apreciado. E também tivemos outro julgamento de destaque ao longo da semana. Dessa vez foi na Seção 2 de Dissídios Individuais. Confira. No caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais, o Banco Santander entrou com mandado de segurança no Tribunal Superior do Trabalho para tornar válida a apresentação de apólice de seguro como garantia para pagamento de dívida trabalhista. De acordo com o processo, a instituição foi condenada em primeira instância a pagar mais de R$140 mil referentes a dívidas trabalhistas. Com isso, foi determinado pela 18ª Vara do Trabalho de Recife o pagamento a título de execução provisória, que no âmbito trabalhista é permitido até que seja feita a penhora. O Santander deu como garantia perante a Vara do Trabalho de Recife apólice de seguro de mais de R$190 mil. O crédito somente foi apresentado pelo banco 5 meses depois da decisão que determinou o pagamento, mas como o prazo dado pela condenação para a apresentação do pagamento foi de 48 horas, a garantia foi rejeitada em primeira instância. Com a rejeição, foi determinado o bloqueio do valor da ação via Bacenjude. O banco, então, entrou com mandado de segurança com pedido de liminar contra a decisão da Vara do Trabalho de Recife, alegando ofensa a direito líquido e certo, considerando que o ato judicial deixou de observar que a execução deve ser processada do modo menos gravoso para o devedor. Mas o Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco negou o pedido e o banco recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na Seção 2 de Dissídios Individuais, ministro Alberto Bresciani, explicou que, como não foi respeitado o prazo para pagamento da dívida, o valor do débito atualizado não seria o mesmo. O TRT da 6ª Região, num acórdão recorrido, que a Contadoria do Juiz apurou em novembro de 2015 o débito no importe de R$ 144.348,82, ao passo que a sentença homologatória dos cálculos foi proferida em novembro de 2015, oportunidade em que foi determinada a notificação do executado para pagar ou garantir o débito no prazo de 48 horas. O impletante não apresentou, com a inicial do mandado de segurança, a comprovação da data em que foi efetivamente citado, mas apenas petição
protocolizada já em abril de 2016, ofertando a apólice de seguro-garantia emitida naquele mesmo mês. A alegação do recorrente, no sentido de que só teve ciência da condenação em janeiro de 2016, não está evidenciada e também não se tem como apurar. O ministro ainda explicou que o Código de Processo Civil de 2015 e a Orientação Jurisprudencial número 59 da SDI2 determinam que o seguro-garantia judicial deve ser aceito se for assegurado nele o valor integral do débito acrescido de 30%. Na hipótese dos autos, o que ocorre é que os cálculos de atualização do crédito do exequente estavam fixados no montante de R$ 158.448,71. A carta de fiança bancária e o seguro-garantia judicial, como disse, desde que em valor não inferior ao do débito em execução acrescido de 30%, equivale a dinheiro para efeitos de gradação de bens penhoráveis. No caso, a prova documental apresentada nos autos não evidencia que a apólice de seguro, no importe de R$ 197.841,92, observasse a determinação legal do artigo 835, parágrafo 2º do CPC. A apólice apresentada mostra-se insuficiente à garantia do juízo, não existindo direito líquido e certo do impetrante. O ministro entendeu que o regional agiu corretamente ao negar a segurança no caso, uma vez que não há comprovação no processo de que o banco só teve ciência da condenação muito tempo depois. Sendo assim, o recurso da instituição financeira foi negado por unanimidade. O Tribunal Superior do Trabalho já divulgou o calendário oficial da Corte Superior Trabalhista para 2018. Lá estão as datas das sessões de julgamento, feriados, recessos e eventos institucionais do próximo ano. Quem tiver interesse, o calendário está disponível para download no site do Tribunal. O endereço é www.tst.jus.br. E no próximo bloco, o empregador pode dar falta aos empregados que não trabalharem por causa de greve? É no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos agora ao giro de notícias pelas turmas. E eu começo com um destaque da segunda turma. Uma instituição de ensino no Rio Grande do Sul vai ter que indenizar uma professora que foi demitida no início do ano letivo. Em defesa, a instituição alegou que apenas exerceu seu poder de gestão e que não houve ilegalidade na despedida da empregada após o início do semestre letivo. Ao julgar o caso, o TRT do Rio Grande do Sul entendeu que a atitude da empresa feriu o princípio da boa-fé exigida dos contratantes, pois o rompimento imotivado em pleno curso do semestre dificulta o trabalho em outra escola. No TST, a relatora ministra Adelaide Miranda Arantes entendeu que ficou demonstrado o exercício abusivo do direito de rescisão contratual por parte da instituição, sendo devida a indenização. A decisão foi unânime. E a terceira turma condenou a empreiteira Odebrecht por não disponibilizar água potável numa frente de trabalho na rodovia BR-163 em Mato Grosso do Sul. A ação foi movida por um motorista de caminhão que questionou ainda a situação dos banheiros químicos, que não tinham produtos de higiene e nem água para lavar as mãos. Inicialmente, o TRT do Mato Grosso do Sul absolveu a empresa por entender que as condições mínimas de higiene no ambiente de trabalho também são de responsabilidade do trabalhador. O relator do recurso do motorista ao TST, ministro Alberto Bresciani, votou no sentido contrário. Para o ministro, é dever do empregador evitar a exposição do trabalhador a situações humilhantes, constrangedoras ou degradantes. Segundo o ministro, ficou claro que houve descumprimento da norma regulamentadora número 18 do Ministério do Trabalho em relação às condições sanitárias e ao fornecimento de água. E na sexta turma, a viúva do locutor Lombardi não conseguiu reconhecimento de vínculo de emprego do marido com empresas do Grupo Silvio Santos. 1 milhão 900 mil reais. 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 1 milhão
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, teve o mesmo entendimento de primeira instância e considerou que Lombardi, trabalhando como artista, tinha ampla e efetiva liberdade negocial, além de condições de superioridade econômica e social. Ainda segundo o regional, o locutor Lombardi nunca se enquadraria no conceito restrito de empregado, mas de gestor dos seus negócios, em razão da imagem, nome, marca e voz das quais era detentor. Na 6ª turma, a relatora ministra Kátia Magalhães Arruda explicou que, segundo o TRT, as provas evidenciaram que Lombardi mantinha autonomia na prestação do serviço e que esse modelo de trabalho beneficiou tanto o grupo de empresas quanto o próprio locutor, afastando o conceito de empregado. A decisão foi unânime. E o Giro de Notícias continua. O destaque agora é da 5ª turma. Uma bancária demitida por justa causa por se apropriar indevidamente de cheques de clientes do Banco Santander e depositar em contas dos familiares dela, não conseguiu reverter a demissão. Para o TRT do Paraná, a bancária tinha perfeita ciência dos atos praticados. Além disso, houve procedimento legal por parte do banco para apurar as irregularidades com pagamento de salário durante o afastamento da empregada. Em defesa no TST, a bancária alegou ausência de imediatidade entre os fatos e a dispensa, o que caracterizaria perdão tácito por parte do banco. Mas o relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, observou que os fatos descritos pelo regional demonstraram que não houve perdão tácito e que a falta de imediatidade se deu em virtude da cautela do banco, que antes da dispensa apurou as irregularidades. E esse caso repercutiu em nossas redes sociais e teve destaque na página do TST no Facebook. O Caio César, por exemplo, escreveu: "Parabéns ao juízo e ao banco, que teve a resiliência no momento da suspeita de fraude para fazer um minucioso inquérito para a demissão da acusada, sem deixar brechas." E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E chegou a hora de esclarecer as dúvidas dos internautas. É o quadro Quero Post. E a dúvida de hoje, publicada no Facebook com a hashtag Quero Post, é da Patrícia Lima. Ela quer saber se o empregador pode dar falta para os funcionários que não forem trabalhar por causa de greve. Vamos conferir. Este ano, 2 paralisações gerais mudaram a rotina de brasileiros em várias partes do país. Manifestantes interromperam o trânsito em várias vias. Diversas categorias aderiram ao movimento grevista, como os metroviários, rodoviários e professores da rede pública. Por causa da paralisação, vários empregados não conseguiram chegar ao trabalho. Foi o caso de Felipe. Ele trabalhava como repositor em um supermercado em Brasília. O trabalhador avisou a empresa que não conseguiria ir, mas mesmo assim o ponto dele foi cortado e o dia descontado do salário. E eu cheguei a comunicar, só que não teve argumentação. Ele falou: "Não, dá seu jeito, mas esteja aqui." Aí, como eu não fui, eu acabei até ganhando suspensão. Jorge trabalhava como motorista em uma empresa terceirizada. Em uma das greves gerais, ele estava sem carro. E como os ônibus ficaram parados, também não tinha como ir ao trabalho. Ele conta que a empresa avisou os empregados que quem faltasse, independentemente do motivo, teria o ponto cortado e que poderia até ser demitido. Eu arrumei uma carona para poder vir, porque meu carro estava na oficina, então não tinha como eu vir. E aí eu arrumei uma carona com um colega servidor que trabalha no mesmo órgão, que veio também, que não costuma vir de carro, mas veio por conta da greve. Que aí ele veio e me trouxe, e ainda tive que andar um pouco para poder pegar essa carona, porque ele ficava muito distante de onde eu morava. A ministra do TST, Maria de Assis Calcin, lembra que em caso de greves gerais, as reivindicações costumam ser direcionadas aos governantes e não aos patrões diretos dos trabalhadores. Por isso, para evitar o corte de ponto, a ministra orienta o empregado a tentar resolver o problema em conjunto com o patrão. Ao empregador interessa que o empregado vá trabalhar e o empregado, por sua vez, também quer ir trabalhar. Ele só não possui o meio de transporte para chegar ao local de trabalho. Então, isso normalmente se resolve, no caso concreto, a partir de cada uma das situações. Caso o trabalhador não consiga mesmo ir ao trabalho por causa das manifestações
e mesmo assim a empresa desconte o dia do salário, é possível recorrer à justiça. Mas a ministra alerta, caberá ao trabalhador provar que, de fato, não havia como ele se deslocar até o trabalho naquele dia. O empregado poderá entrar com a reclamação trabalhista pedindo a devolução desses dias parados, mas ele terá que fazer, de fato, a prova, né? A prova de que na região onde ele morava, os ônibus ficaram todos parados, ou o metrô, ou o tipo de transporte que ele usa. Não é? Aí caberá a ele a demonstrar que, de fato, ele não pôde chegar ao trabalho, não por vontade dele, mas por uma greve de um outro serviço público. E no próximo bloco, conheça a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, a FUNPRESP-JUDE, e saiba quais as vantagens de participar desse fundo de previdência. Você conhece a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, a FUNPRESP-JUDE? Em funcionamento desde 2012, a Fundação administra e executa planos previdenciários para membros e servidores públicos do Poder Judiciário. Vamos conferir agora na reportagem como funciona e quais as vantagens de participar desse fundo de previdência. Você já parou para pensar na aposentadoria? Para alguns, o assunto não é motivo de tanta preocupação, já que ainda falta muito tempo. Mas o planejamento financeiro é necessário, mesmo que a aposentadoria não esteja prestes a acontecer. Isso porque a renda do servidor pode mudar, e muito, quando para de trabalhar. E pensando nisso, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, a FUNPRESP-JUDE, criada exclusivamente para os servidores e membros efetivos do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União, procura incentivar os servidores novos e antigos a pensarem na aposentadoria. Qual é o objetivo da FUNPRESP-JUDE? Complementar as aposentadorias daqueles novos servidores e membros que entraram a partir de outubro de 2013 e também servir como veículo de poupança previdenciária, inclusive para aqueles servidores que já estavam nos regimes anteriores, da integralidade ou da média. A FUNPRESP funciona há 4 anos e atende desde os servidores que estão submetidos ao teto do regime geral, ou seja, aqueles que ao se aposentar vão ter como base o valor do teto da Previdência, quanto os servidores que vão se aposentar com o salário integral. Para aqueles servidores e membros que estão submetidos ao teto do regime geral, que são aqueles que entraram a partir de outubro de 2013, né, tanto no Poder Judiciário quanto no Ministério Público, eles podem contribuir com um percentual que varia de 6,5% a 8,5% da remuneração, e aí o órgão onde ele trabalha vai contribuir paritariamente com ele até esse limite de 8,5%. Ela é um plano de contribuição definida. Significa o quê? As pessoas vão ter contas individuais, vão depositar esse dinheiro, vão capitalizar para o futuro e no futuro ele vai se transformar numa renda que deve ser paga para a pessoa durante toda a sobrevivência dela, durante toda a expectativa de vida. Tem uma segurança a mais no plano que é, se a pessoa falecer durante esse período, a família recebe a pensão, né? Se ela se invalidar, a família também, ela vai receber a invalidez, se falecer depois a família também está protegida. A FUNPRESP-JUDE é uma instituição sem fins lucrativos e conta com uma diretoria executiva, além do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Os conselhos contam com representantes que são servidores do Poder Judiciário, tudo para aproximar ainda mais os trabalhadores da Fundação. Facilita com a administração do tribunal, com a área de gestão de pessoas, que é o primeiro contato do servidor quando ele entra no tribunal, que é o primeiro órgão, a primeira unidade que explica para ele como vai funcionar a questão da Previdência. Então, obviamente, tendo um representante do FUNPRESP aqui, e esse contato desse representante, no caso seria eu, com a administração do tribunal, é certamente um facilitador.
A importância é muito grande porque quem entrou no serviço público depois de 2013 está assegurado somente o teto da Previdência. Então, um exemplo, se ele ganha 7 a 8 mil reais, ele vai se aposentar com um teto que é 5 mil e pouco. Então, se ele quiser um complemento assemelhado ao que ele ganha, ele vai ter que fazer uma contribuição, o governo vai paritariamente fazer essa contribuição e no futuro, quando ele se aposentar, ele vai ter o teto da Previdência, mais o complemento que ele capitalizou na FUNPRESP. Até o dia 11 de outubro, a FUNPRESP contava com mais de 8.700 participantes. Desses, cerca de 35% são da Justiça do Trabalho. O valor das contribuições já soma mais de 91.900.000 reais entre participantes e patrocinadores. E outros dados ficam disponíveis no painel de transparência e governança da FUNPRESP-JUDE. A ferramenta compartilha informações desde 2013 sobre participantes, patrocinadores, patrimônio, receitas e despesas para qualquer cidadão. E vamos conferir os destaques da próxima edição do Trabalho e Justiça, o programa diário de rádio do TST. E quem conta pra gente é o apresentador Rafael Silva. Olá, Rafael. Olá, Ana Amélia. A próxima semana é especial para os radialistas. Na data em que se celebra o Dia desses Profissionais, o programa preparou uma reportagem especial sobre esses trabalhadores que se dedicam à informação e ao entretenimento. E tem mais. Você sabe qual a diferença entre salário mínimo e piso salarial? A gente responde tudo isso e muito mais no Trabalho e Justiça. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça. É com você, Ana Amélia. Tá certo, Rafael. Muito obrigada e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.